O Ministério da Cultura registrou no primeiro semestre de 2025 mais de 765 milhões e 900 mil reais em captação de recursos por meio da Lei Rouanet. O valor representa crescimento de 37,8% em relação ao mesmo período de 2024. Com 223 milhões e 800 mil reais investidos em junho, o montante captado alcança o maior volume registrado desde a criação da principal política pública de incentivo à cultura no Brasil. No período foram recebidas mais de 6,1 mil propostas culturais para serem submetidas ao mecanismo. Atualmente, 4.588 projetos estão em execução em todo o território nacional por meio da Lei Rouanet. Todos os estados e o Distrito Federal possuem ao menos 7 projetos culturais em execução viabilizados pelo mecanismo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Entraram em vigor nesta terça-feira, 1º de julho, as novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, para o relacionamento entre operadoras e beneficiários de planos de saúde. As medidas buscam mais transparência, agilidade e qualidade no atendimento. A Resolução Normativa número 623 de 2024 reforça prazos para a resposta e solicitações dos usuários. Para casos de urgência e emergência, a resposta deve ser imediata. Procedimentos de alta complexidade ou internação eletiva devem ter resposta em até 10 dias úteis. Para os demais casos, o prazo é de até 5 dias úteis. Questões como reajuste, cancelamento e portabilidade devem ser respondidas em até 7 dias úteis. As operadoras agora devem permitir que o beneficiário acompanhe online o andamento da solicitação. Além disso, devem divulgar canais de atendimento no site e emitir número de protocolo. Também devem informar por escrito toda negativa de cobertura, mesmo sem solicitação do consumidor. Os canais eletrônicos de atendimento passam a ser obrigados. A nova norma é o primeiro pilar do modelo de fiscalização responsiva da ANS, que inclui medidas preventivas e foco na melhoria contínua dos serviços prestados pelas operadoras. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. O Brasil reduziu em 65,8% as áreas queimadas entre janeiro e junho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024. Os dados são do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da UFRJ e foram divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente. O país passou de 3,1 milhões de hectares queimados no primeiro semestre de 2024 para cerca de 1 milhão em 2025. O número de focos de calor também caiu. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foram registrados 19.277 focos nos 6 primeiros meses do ano, o menor volume desde 2018. No mesmo período de 2024, foram mais de 35 mil. A queda está concentrada em 4 dos 6 biomas brasileiros. Técnicos atribuem o resultado a um cenário de seca menos severa em 2025 e a atuação conjunta entre governo federal e estados no combate aos incêndios. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O Brasil bateu recorde mensal na produção de petróleo e gás natural em maio deste ano. Foram mais de 4.700.000 barris por dia, somando petróleo e gás natural. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, vinculada ao Ministério de Minas e Energia.
De acordo com o boletim da ANP, a produção de petróleo chegou a 3.679.000 barris por dia. Já o gás natural alcançou 172 milhões de metros cúbicos diários. O destaque do mês foi o pré-sal. Quase 80% de toda a produção brasileira veio dessa área. Foram 3.800.000 barris por dia no pré-sal. O aumento foi de 1,8% em relação a abril deste ano e 14,8% a mais que maio do ano passado. Outro dado também teve destaque: 97,5% do gás natural produzido foi aproveitado. Segundo o Ministério de Minas e Energia, esses números representam um avanço significativo na capacidade nacional de produção de energia, reforçando o papel estratégico do país no cenário energético global. Com supervisão de Diego Freitas, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que propõe o 2 de julho como Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil. A data marca a expulsão das últimas tropas portuguesas em 1823, na Bahia, quase um ano após a proclamação da independência em 7 de setembro de 1822. A proposta não cria um feriado nacional. Durante a entrevista em Salvador, Lula afirmou que a data representa o fim do domínio português no país e defendeu que o episódio receba mais destaque nos livros didáticos. O presidente também disse que a história do Brasil costuma omitir quem participou das lutas e focar apenas nos vencedores. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A taxa de fecundidade no Brasil atingiu o menor patamar histórico. De acordo com dados do Censo 2022 do IBGE, atualmente o número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva é de 1,6. O índice está abaixo do nível de reposição populacional considerado ideal por organizações internacionais, que é de 2,1 filhos por mulher. Na prática, significa que a população brasileira tende a encolher com o tempo. A queda na taxa brasileira de fecundidade não é novidade. Vem acontecendo há décadas. Em 1960, eram 6,3 filhos por mulher. Caiu para 4,4 nos anos 1980 e em 2000 foi para 2,4. Agora chegou a 1,6 e isso é na média. Os dados do censo mostram diferenças na fecundidade entre grupos sociais. Indígenas lideram em número de filhos, com média de 2,8 por mulher. Elas são seguidas por pardas, com 1,7, pretas com 1,6 e brancas com 1,4. A menor taxa de fecundidade é a das mulheres amarelas, 1,2 filho por mulher na média. Os dados do censo mostram também que, além de terem menos filhos, as brasileiras, de modo geral, estão adiando a maternidade. A idade média para ter o primeiro filho chegou a 28,1 anos em 2022, um aumento de mais de 2 anos em relação aos 26,3 anos registrados em 2000 e aos 26,8 anos em 2010. Da Rádio 2, Milena Abreu. Conta de luz vai seguir mais cara em julho. A ANEEL decidiu manter no 7º mês a bandeira vermelha patamar 1. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o volume de chuvas continua abaixo da média, o que reduz a produção de hidrelétricas. Nesse caso, as usinas termoelétricas, que são mais caras, são acionadas, o que eleva o custo de geração de energia. Na bandeira vermelha patamar 1, há a cobrança extra de R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos. O sistema de bandeiras foi criado pela agência em 2015 para indicar aos consumidores os custos da geração de energia no país. Da Rádio 2, Fabiola Altran.
As famílias brasileiras fizeram mais compras nos supermercados em maio do que em abril. É o que revelam os números mais recentes da Abras, Associação Brasileira de Supermercados. O aumento entre um mês e outro foi de 2%. Quando a comparação é com abril de 2024, a alta é ainda maior e beira 4%. A entidade também monitora os preços de uma cesta de 35 produtos mais consumidos em supermercados, entre alimentos, bebidas, carnes, produtos de limpeza, itens de higiene e beleza. E houve alta de 0,5% na média nacional. O valor da cesta passou de R$ 819,20 em abril para R$ 823,37 em maio. O comportamento de alguns itens merece destaque. Entre os principais recuos, destaque para arroz, óleo de soja, leite longa-vida, açúcar refinado, tomate e ovo. Em contrapartida, café torrado e moído, feijão, batata e cebola estão entre os itens que encareceram nas gôndolas dos supermercados no 5º mês do ano, assim como as proteínas animais, como carne bovina, frango congelado e pernil. Ainda de acordo com a Associação dos Supermercados, considerando apenas a cesta de alimentos básicos, composta por 12 itens, o preço médio nacional subiu 0,73% em maio, chegando a R$ 355,13. Da Rádio 2, Milena Abreu. O preço do ovo no campo perdeu força nos últimos dias. Por exemplo, em Bastos, interior de São Paulo, importante polo produtor, a caixa de 30 dúzias do branco recuou de R$ 170 para R$ 158, enquanto a do vermelho caiu de R$ 190 para menos de R$ 180, informa o CPEA. O movimento é fruto de uma combinação de fatores. Entre eles, a demanda menor, comum em todo fim de mês, e que foi ainda menor em junho, com o feriado de Corpus Christi, além da redução das exportações de produtos avícolas, por conta do caso de gripe aviária registrado no sul do país. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O Senado aprovou nesta semana a medida provisória que cria o crédito consignado para trabalhadores formais do setor privado. Chamada de consignado CLT, a modalidade de empréstimo com ser utilizados como garantia até 10% do FGTS ou 100% da multa rescisória na demissão sem justa causa. No caso dos motoristas de aplicativos e entregadores, o texto prevê que eles poderão autorizar os descontos nos repasses que recebem das plataformas. Mas, para que isso ocorra, as plataformas terão que se habilitar para intermediar essa operação. Ainda falta definir como será a operacionalização da garantia pelo FGTS com as instituições financeiras. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Na Faculdade UniBF, acreditamos no poder do movimento e na importância de acelerar os seus sonhos. Atuando há mais de 10 anos no mercado de educação, somos referência em ensino online de qualidade. Já formamos e mudamos a vida de mais de 100 mil alunos. São diversos cursos com conclusão acelerada. Não perca mais tempo. Com a formação rápida da UniBF, você chega antes. Para acelerar a sua história, conte com a gente. Faculdade UniBF, a educação que acelera o Brasil. Informação UniBF 22 99951 0907. A produção industrial brasileira cresceu 3,3% em maio de 2025, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Para o governo federal, os números mostram sinais de recuperação e fôlego para a economia. Os dados são da pesquisa industrial mensal, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, e indicam que, apesar de uma leve queda de 0,5% em relação a abril, o setor acumula alta de 1,8% nos primeiros 5 meses do ano, resultado melhor que o registrado no mesmo período de 2024. Na prática, isso significa mais atividade em fábricas, maior geração de empregos e potencial aquecimento do consumo. O destaque ficou por conta da produção de veículos, que cresceu mais de 12%, e das máquinas e equipamentos, com alta de 12,6%.
Indústrias extrativas e produtos químicos também tiveram bom desempenho, de acordo com a pesquisa. O estudo indica ainda que o Brasil segue operando acima do patamar pré-pandemia, com a indústria 2,1% superior ao nível de fevereiro de 2020. Segundo o IBGE, isso mostra que, mesmo com oscilações mensais, a trajetória é positiva. Entre as 4 grandes categorias econômicas, somente bens intermediários teve variação positiva em maio, comparada a abril deste ano, enquanto a produção recuou em 13 das 25 atividades industriais pesquisadas. Ainda assim, as categorias de bens de consumo duráveis e bens intermediários avançaram em relação a 2024, puxadas pela fabricação de automóveis e pelo crescimento nas indústrias extrativas. A pesquisa industrial mensal acompanha o ritmo da indústria desde os anos 70 e serve de termômetro para decisões de políticas públicas e investimentos. A próxima divulgação será em 1º de agosto, com os resultados de junho. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Transforma praças e ruas em salas de aula modernas com estrutura completa e foco na prática. A ideia é dar acesso à tecnologia e abrir novas portas no mercado de trabalho, principalmente para jovens em situação de vulnerabilidade social. O projeto é uma parceria com a Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação. Desde janeiro foram atendidos quase 2.000 alunos no Maranhão, mais de 1.700 em Mato Grosso do Sul, mais de 1.200 no Rio Grande do Sul e quase 1.000 no Distrito Federal. A próxima parada deve ser em Roraima e até o fim de 2026 o projeto tem o objetivo de formar 15.000 estudantes em todo o Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. O Tribunal de Contas da União, o TCU, apontou que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome atingiu 100% das metas estabelecidas para o programa Bolsa Família no primeiro ano do Plano Plurianual, PPA, 2024-2027. O resultado reflete a eficiência na execução do programa, que destinou 169 bilhões de reais em benefícios no ano passado, se consolidando como ferramenta na redução da pobreza e da desigualdade no país. O PPA é uma ferramenta que define objetivos para a administração pública em um período de 4 anos. O relatório do TCU destacou que o programa não só recuperou os avanços perdidos durante a pandemia, como superou as expectativas de curto prazo, reforçando seu papel na promoção da autonomia e dignidade das famílias beneficiárias. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o rendimento médio mensal real domiciliar per capita alcançou R$ 2.020, um aumento de 4,7% em relação a 2023. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O Ministério da Saúde está realizando a pesquisa nacional Vigitel por telefone. As ligações começaram em 24 de junho. De acordo com o Ministério, o objetivo da pesquisa é coletar dados sobre os hábitos de saúde da população brasileira. Além disso, as informações ajudam a identificar problemas de saúde e a planejar políticas públicas. As entrevistas são feitas apenas para pessoas com 18 anos ou mais. As ligações são para celular, obesidade, câncer e hipertensão. Nesta edição, a pesquisa também investiga o consumo de bebidas alcoólicas e o tabagismo. Outra novidade é que as entrevistas ocorrem não só nas capitais, mas também em cidades do interior e regiões metropolitanas. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. As faculdades de todo o Brasil, a partir de agora, devem emitir o diploma de graduação de forma digital, de acordo com o Ministério da Educação, MEC. A ideia é agilizar o processo, dar mais segurança e facilitar a vida dos estudantes. Com o diploma digital, acaba o risco de fraude, os custos com a impressão caem e o aluno pode acessar o documento direto no celular, tablet ou computador. Desde 2021, já era possível ter o diploma neste formato, mas agora passa a ser obrigatório. As instituições devem garantir que o diploma digital continue válido com o tempo
para que o estudante possa usar o documento em qualquer lugar do país, sempre com segurança. Os diplomas de papel deixaram de valer no dia 1º de julho. A instituição que não se adequar à norma está em situação de irregularidade administrativa, sujeita a penalidades. Certificados e diplomas físicos emitidos anteriormente permanecem válidos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.